Glória a Deus. Abre comigo aí a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 6, versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. Isso tem tudo a ver com o que eu vou pregar nessa noite, amém? Não foi combinado, não. João, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu tenho certeza, você saiu da sua casa para isso. Então feche os seus olhos e peça isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu vim nessa casa para ouvir a tua voz, fala comigo. Ora aí, pede para o Senhor: papai, nós estamos nessa casa por tua causa, e nós queremos te louvar, pai, nós queremos levantar um altar de gratidão ao Senhor, bendizer o teu nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é digno do levantar das nossas mãos, o Senhor é digno do nosso aquietar para ouvir a tua voz. Então vai aonde nenhuma outra palavra pode chegar, fala, Senhor, aquilo que só o Senhor pode falar. Espírito Santo, que haja uma palavra revelada, vinda do alto sobre nós nessa noite. Pai, eu quero te pedir algo. Começa, Senhor, a mover as águas do nosso coração, gerando expectativa de milagres, gerando expectativas daquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, nesse culto fé, eu quero te pedir que tudo aquilo que veio para roubar a nossa fé, tudo aquilo que veio para roubar o nosso ânimo, tudo aquilo que veio para roubar a nossa visão celestial, caia por terra agora em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo agora toda a astúcia das trevas, tudo aquilo que veio para tentar impedir, Senhor, que nós possamos receber algo do Senhor, tudo aquilo que veio para tentar roubar do coração dos teus filhos. Mas eu declaro, Senhor, nessa noite, o milagre do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração. Nosso coração está pronto, nossa mente está alerta, pode se mover, Pai, é o que nós te falamos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Pai está na casa, Jesus está na casa. Glória a Deus, aleluia. Gente, essa é a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ele já sabia com antecedência que isso iria acontecer. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, aonde você sabe que algo vai acontecer e a outra pessoa não sabe. Não é? É muito gostoso, não é? Tipo assim, você sabe que uma coisa muito boa vai acontecer e a outra pessoa não está nem imaginando, né? E aí, você, com esse coração, a pessoa pode ficar preocupada e você, às vezes você até finge, a gente faz isso com os filhos, né? Às vezes, diante de uma situação, você quer dar um presente, e ele fica ali falando um monte de coisa e você já sabe o que vai acontecer. E a Bíblia diz que era isso que estava acontecendo aqui. Jesus, ele já sabia o que iria acontecer. Agora, tem uma coisa muito interessante que a gente aprende nesse texto, que Jesus, ele tem um certo padrão. Quando nós olhamos para o comportamento de Jesus na Bíblia, nós percebemos que toda vez que Jesus vai fazer um milagre, existe um padrão. E esse padrão, nós vamos conhecer ele muito claramente em alguns textos que nós vamos ver agora. E esse segredo desse padrão de gerar milagres, ele está bem aqui, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 11. Você gostaria de saber qual é o padrão do céu para gerar milagres? Gostaria mesmo?
Então vai lá para o versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Ô, gente, se você, né, as mulheres de plantão aí, as casadas de preferência, faz de conta que você está lá na sua casa, né, de boa, seu marido chega com 50 convidados para almoçar, sem avisar. Posso ouvir um glória a Deus? Só dos homens que eu ouvi. As mulheres não deram glória a Deus, não. Como é que fica seu coração? Imagina você, homem. Imagina você está lá na sua casa, de repente chega alguém da sua família e fala, olha, eu cheguei aqui, trouxe uns amigos, 50 pessoas. E aí você fala, meu Deus, mas como eu não tenho comida? Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é ficar preocupados e apreensivos. E quando a gente olha para Jesus, a Bíblia deixa claro que ele está ali com 5.000 homens. A Bíblia, durante esse período, a Bíblia não conta só as mulheres e nem as crianças. Então, nós estamos falando ali que a gente tinha pelo menos, talvez, umas 12.000 pessoas naquele lugar. E, de repente, Jesus olha para aquela multidão e a Bíblia deixa claro, sabendo o que ele iria fazer. Jesus já sabia. O Pai já tinha contado para ele na noite anterior que aquele seria o dia da primeira multiplicação de pães e peixes. Gente, eu fico imaginando o coração de Jesus. Estava ali, ó, pulsando de alegria. Ele tinha que disfarçar. Acho que ele disfarçava até o sorrisinho. Puxa, como que a gente vai alimentar essa multidão, hein? Puxa vida. Aí vem um e fala, como que nós vamos alimentar? Nem que a gente tivesse 200 denários de pão. Aí Jesus fala, Daí vem André lá e fala assim, olha, tem aqui nessa casa, tem aqui nesse lugar, um rapaz. Ou seja, não era nem sequer um dos homens que estava sendo contado. Alguém que não estava nem sendo contado, tinha ali 5 pães e 2 peixes. E então, eles dizem assim, mas o que é isso para tanta gente? Isso é o ambiente perfeito para milagre. Gente, às vezes a gente quer viver milagre, mas a gente esquece que para que o milagre aconteça, o ambiente tem que ser inóspito. Milagre não acontece numa atmosfera de conforto. Sim ou não? Milagre acontece numa atmosfera onde a circunstância é ruim, é desagradável, é preocupante. Se você tivesse hoje 2 milhões para comprar uma casa, você ia orar pedindo para o Senhor preparar uma casa ou você ia sair procurando uma casa que estivesse dentro do seu bolso? Você não precisa de fé para fazer algo que você já tem condições. Você só precisa de fé, você só vai ter a necessidade de milagre aonde o seu braço não alcança, aonde se Deus não intervir, algo não vai acontecer. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Mas por incrível que pareça, não há preocupação em Jesus. Jesus, ele não ora para que algo aconteça. Você entende? Presta atenção. Jesus não ora para que algo aconteça. Ele dá graças pelo que ele tem. Fala assim comigo. Esse é o padrão na caminhada de Jesus para gerar milagres. Ele dá graças pelos 5 pães e 2 peixes. E ele não está preocupado com os 12.000 pães que talvez ele venha precisar. Por quê? Porque na caminhada de Jesus com o Senhor, a gente vai perceber aqui que a atitude de dar graças é uma atitude de fé. E quando você dá graças entendendo que aquilo já está feito, o milagre se estabelece. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir. Quando você dá graças, como se aquilo já tivesse sido feito, o milagre se estabelece. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui já ganharam uma coisa muito legal? Já? Eu vou contar algumas coisas que eu já ganhei aqui para vocês. Algumas de vocês já sabem, né? Meu primeiro carro foi um Fusquinha branco, meu floquinho de neve. Eu ganhei ele. Você imagina que eu fiquei feliz? Gente, eu nunca tive ninguém, meu pai, minha mãe, que pudesse me dar alguma coisa. Meu primeiro carro foi um floquinho de neve, foi o Fusquinha branco. E eu fiquei tão feliz, gente. Porque, puxa vida, pensa bem, quem é que dá um carro para você? Alguém que nem é da sua família. De repente fala, olha, está aqui o carro, não precisa pagar. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu também já ganhei uma viagem para Israel. Aliás, tudo aquilo que você admira, você atrai. Então, se fosse você, dava um glória a Deus aí para você atrair para a sua vida, amém? Eu já ganhei uma viagem para Israel. Está começando a pegar.
E foi maravilhoso. Eu também já ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Com hospedagem paga, passagem paga e toda a alimentação. Meu pai, ele me mima, gente. Preciso falar isso para vocês. Amém. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Depois que a gente ganha, a gente costuma ficar muito feliz. Mas a gente fica feliz porque a gente já recebeu. Quando você anda em fé, você dá graças porque você tem convicção que já está feito. E é por isso que Jesus, diante de circunstâncias difíceis, ele tem essa atitude. O que nós vemos em Jesus é que mesmo ali, diante de um alimento tão escasso, ele dá graças. Sempre que nós quisermos viver uma vida de milagre, nós precisamos aprender a linguagem do céu. E a linguagem do céu é a fé, que ela é expressa através de ações de graças. Esse era o padrão de Jesus. E se nós quisermos viver milagres, nós precisamos aprender esse padrão. Bill Johnson, ele diz assim, gratidão é a manifestação da absoluta confiança em Deus. E a questão da confiança é central no estilo de vida do reino. Confiança é central. O que é fé? É confiança. Você sabia que a palavra fé vem do grego pistes, que significa fidelidade? Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de fidelidade, que as duas partes têm que ser fiéis. Sim ou não? Isso é a mesma coisa para fé. A palavra fé, ela vem dessa palavra, de fidelidade. Então, Deus é fiel. Mas se Ele é fiel, eu também sou fiel. E qual que é a minha parte de ser fiel? É que eu creio que Ele vai fazer. A parte dele é fazer quando eu creio. E a minha parte é crer que Ele vai cumprir a parte dele. E quando eu faço isso, meu coração, ele se enche de gratidão. Então, quando eu agradeço a Deus por algo que ainda não foi manifesto, eu entro em sintonia com a linguagem do céu. Você entende? Quando você agradece por algo que não foi feito, Jesus não agradeceu pela multiplicação dos pães, ele agradeceu pelos pães que estavam na mão dele. Quando nós agradecemos por aquilo que está na nossa mão, a gente está falando a linguagem do céu. A gente está dando graças. Eu dou à luz a milagres na terra quando eu falo a linguagem do céu. Mas o que é dar graças? É agradecer mesmo. Nós agradecemos quando nós já recebemos, como eu acabei de falar aqui. Quando eu agradeço por aquilo que os meus olhos ainda não viram, eu estou expressando que a minha confiança está em Deus. E essa não é a única vez que Jesus faz isso. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, vamos ler novamente o outro milagre, a segunda multiplicação de pães. Mateus capítulo 15, versículo 32. Mateus capítulo 15, versículo 32. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Gente, era uma multidão que estava caminhando com Jesus há 3 dias. Você tem noção do quanto que precisava de pão e peixe? Você está entendendo que o milagre não acontece na proporção da nossa necessidade, ele acontece na proporção da nossa fé. E Jesus, ele mais uma vez somente dá graças. Então, quando nós começamos a olhar para Jesus, a gente percebe que existe um padrão. Existe um padrão para a geração de milagres. E Jesus, um desses padrões é justamente o dar graças. Quando nós damos graças, então, como a gente falou agora há pouco, a gente entra em sintonia com a linguagem do céu. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao pensar em algo extremamente difícil, ou quando nós não temos recursos suficientes, é dar graças. Não é fazer uma oração poderosa, não, é dar graças. É dar graças. A primeira vez que eu vi isso foi num livro chamado O Poder do Louvor, do Merlin Carothers,
Quem aqui já leu esse livro? Levanta a mão aí. Além de mim, só nós dois que somos velhos. Porque esse livro é antigo, gente. Isso aqui é da minha conversão, há 20 e poucos anos atrás. E eu confesso para vocês, eu comprei esse livro enganada. Porque eu fazia parte do Ministério de Louvor. E quando você vê esse título, né, você faz parte do louvor, o poder do louvor, você pensa que é o quê? O louvor, né? Só que não era isso. O poder do louvor que ele cita, aliás, eu super recomendo, se você encontrar em PDF em algum lugar, leia esse livro. O livro, ele tem testemunho do início ao fim, somente de situações improváveis, quase impossíveis, e algumas impossíveis, que foram revertidas por pessoas que entenderam. Vou repetir, tá? Que eu vi que tem gente anotando aí. É O Poder do Louvor, do Merlin Carothers. Ok? Então, ele tem situações assim, que são totalmente transformadas, porque as pessoas começaram a agradecer. Mas elas não agradeceram pelo milagre que iria acontecer. Elas agradeceram por aquilo que elas tinham nas mãos. E nem sempre o que nós temos nas mãos é algo bonito de se ver. Nem sempre o que nós temos nas mãos é algo que nos gera conforto. Nem sempre o que nós temos nas mãos é algo que nos traz tranquilidade. Pelo contrário, às vezes o que nós temos nas mãos nos dá choro, nos dá uma sensação de desespero. E eu lembro, um dos livros que eu lembro, um dos testemunhos que eu lembro que ele conta nesse livro, que são vários, são muitos, muitos, muitos mesmo. Cartas que ele recebeu de pessoas aplicando esse princípio. Mas um deles que me marcou muito foi um casal de pastores, que tinham 2 filhos, rapazes, e um deles tinha se desviado, tinha se tornado hippie e foi morar na rua. E era uma tristeza para esse casal, para esse pai, para essa mãe. E eles já tinham orado, já tinham feito tantas coisas, e nada acontecia com esse rapaz. E então eles compartilharam essa história com o pastor Merlin Carothers, e ele falou assim: vocês já experimentaram agradecer ao Senhor? E ele falou: agradecer ao Senhor pelo meu filho ser hippie? Agradecer ao Senhor pelo seu filho ser hippie. Isso é você dar graças pelo que você tem na sua mão. Isso é você gerar milagres. Quando você agradece ao Senhor por algo que você não está entendendo, por algo que está fora do seu controle, que é o que Jesus fazia, você está dizendo: Senhor, está aqui, ó. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu tenho uma multidão de 12.000 para alimentar. Mas o Senhor é maior que os 12.000. O Senhor é maior que a fome desse povo. O Senhor é maior do que tudo que eu possa ver no natural. Por isso eu te dou graças. E então, aquela mãe achou aquilo estranho. E aí ele conta, né, que ele precisou a primeira vez ajudar ela a orar. E então eles começaram orando: Senhor, muito obrigado, porque o meu filho está morando na rua. Ele é um hippie. E aquilo saiu quadrado, estranho. Mas de repente ela começou a fazer isso com mais frequência. E dentro de 2 meses, aquele rapaz sofreu um acidente. E ele quebrou uma perna. E ele não tinha para onde ir, porque ele morava na rua. E ele precisou voltar para casa. E quando ele voltou para casa, no convívio com o pai, com os pais, com o irmão e com os amigos do irmão, ele teve um encontro com Jesus. E ele voltou para a casa do Pai Celestial. Não, ele voltou para Jesus. Depois de anos tentando muitas coisas. Sabe, queridos, nós precisamos, quando nós olhamos para Jesus, a gente vai perceber isso. Ao invés de olhar para a nossa possibilidade, nós vamos ter um coração grato e atrair sobre nós a bênção do Senhor. Agora, um coração que é grato, quando o milagre ainda não está completo, quando os recursos não são suficientes, quando o milagre é embrionário, é um coração que vai falar a linguagem do céu. Meu irmão, quando você dá graças por aquilo que você tem na sua mão. E, como eu te falei, eu aprendi esse princípio quando eu me converti. E há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, e eu estava vivendo um momento de muita angústia na minha vida, porque era um lugar onde... Eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa fase da sua vida profissional, onde você não tem alegria em estar onde você está. E todas as vezes que eu ia para lá, aquilo para mim era um tormento. E por alguma razão, o Espírito Santo me trouxe esse princípio à memória. E eu comecei a agradecer ao Senhor por aquele lugar. Eu saía na hora do almoço e eu olhava para aquelas árvores, para aquele lugar, e eu falava: Senhor, muito obrigada por esse lugar. Era um lugar que eu não queria estar, mas eu comecei a agradecer ao Senhor por aquele lugar. Mas junto com aquilo, eu comecei a agradecer a Deus pelo meu novo trabalho. Mas eu não estava procurando outro trabalho. Eu não estava mandando currículo para lugar nenhum. Mas eu simplesmente estava agradecendo ao Senhor pelos meus 5 pães e 2 peixes. E sabe o que aconteceu? Dentro de poucos meses, uma pessoa que me conhecia
me chamou para trabalhar numa posição que eu jamais imaginava, numa área que eu não conhecia, e que dava para eu pagar, inclusive, a minha faculdade, porque o lugar que eu trabalhava, uma das coisas que me prendia é que eles pagavam 80% da minha faculdade. Como é que você sai de um lugar desse? Mas eu comecei a agradecer ao Senhor pelos meus 5 pães e 2 peixes. E os meus 5 pães e 2 peixes era trabalhar naquele lugar. E algo aconteceu quando eu fui chamada para outro lugar. A proposta que eles me fizeram dava para eu pagar a faculdade, cobrir o meu salário e ia sobrar muito mais do que eu trabalhava lá. Sabe por quê? Porque eu falei a linguagem do céu. Você quer viver milagre? Você precisa começar a falar a linguagem do céu. E aí, nós precisamos olhar para Jesus e nós vamos ver que existe um segundo tipo. Se o primeiro tipo de milagre que Jesus faz ao dar graças é no meio da escassez, o segundo tipo de milagre que nós vemos Jesus operando é a ressurreição de mortos, que é justamente a ressurreição de Lázaro. Vamos lá, João capítulo 11. Eu sei que você conhece, mas eu quero, através do Espírito Santo, jogar uma outra luz ao seu coração sobre esse texto. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Gente, vamos ver o contexto? Já fazia 3 dias que Jesus estava com aquela notícia sobre o adoecimento e a morte de Lázaro. Jesus, ele chega sabendo que Lázaro estaria morto, mas ele também sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas a Bíblia diz que Marta fica sabendo que ele chegou e ela vai ao encontro dele. E quando ela vai ao encontro dele, a Bíblia diz que ela está chorando. E eles têm uma conversa lá e ela fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria vindo. Aí passa um pouco, ele manda chamar Maria, Maria chega com a mesma leitura. E a Bíblia diz para a gente, que, ali nesse contexto, que Jesus, ele chora. Então, o coração de Jesus estava angustiado. Ele estava olhando para aquelas circunstâncias ali. E, de repente, ele pergunta: aonde vocês colocaram ele? E eles levam Jesus para o lugar onde Lázaro estava. E aí, uma coisa que é tremenda aqui, é que assim que eles tiraram a pedra, Jesus faz o quê, gente? Qual que é o padrão de Jesus? Dá graças. Ele dá graças. Talvez, né? Eu não sei se você já leu testemunhos de pessoas que oraram por mortos, né? O bispo J.B. Carvalho, ele conta, eu não lembro agora o nome de um dos avivalistas que nós tivemos aí, que orou e teve muitas ressurreições de mortos. Mas ele conta que as primeiras ressurreições de mortos não era assim: põe a mão, dá uma ordem e ressuscita. Não, ele ficava horas lá orando. E aí ele brinca, né, com isso. Ele fala: você já imagina você abraçado com um defunto ali por horas? Mas a Bíblia diz que Jesus não faz isso. Tendo dado graças. Quando nós aprendemos a falar o padrão de Deus, até aquilo que estava aparentemente morto, até aquilo que era aparentemente impossível, nós vamos ver acontecer. Agora entenda algo. Jesus, ele veio como homem, como primogênito do Pai. Ele ensina que o poder de Deus está acima da morte, através dos filhos que têm em seus lábios a linguagem da fé. E essa linguagem tem nome: gratidão, ação de graças. Queridos, quando nós entendemos que quando isso entrar no seu coração, eu estou compartilhando com você aqui, e eu não sei como é que está a sua cabeça aí, porque a primeira vez, né, que eu ouvi isso, que eu te falei, que foi há 20 e poucos anos atrás, eu dei um nó no meu cérebro, mas eu coloquei isso em prática e funciona, tá? Já quero te avisar que eu já testei isso na minha vida em várias áreas e funciona. E o que eu estou compartilhando com você hoje, e algumas coisas que até eu e o pastor Marcos estávamos falando sobre
conversando sobre isso, algumas coisas que eu quero compartilhar, tem muito a ver com essa questão da linguagem do céu. E a terceira coisa que nós aprendemos sobre ação de graças é que é uma maneira de viver uma vida de milagres em todos os sentidos. Nós mudamos circunstâncias quando nos nossos lábios existe ação de graças. Por quê, gente? Vamos lá primeiro para... Hoje o negócio está com vontade própria aqui, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 primeiro. Daí a gente lê na sequência. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você concorda comigo que a ação de graças é um tipo de oração? Sim ou não? Então, Paulo vem dizer para Timóteo aqui, sobre, inclusive, sobre alguns tipos de alimentos que as pessoas estavam ali dizendo que, através de espíritos enganadores, ensinos de demônios, eles estavam dizendo que não podiam comer. E Paulo ele vem dizer assim, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, Paulo está dizendo para nós, aguenta firme aí, tá? Mas Paulo está dizendo para nós que até mesmo quando eu estou diante de uma coisa que foi sacrificada, através da minha oração e das ações de graças, aquilo que Satanás intentava que fosse algo ruim, Deus usa para me abençoar. Você está entendendo? Você está entendendo que se você tem uma vida com a linguagem celestial, você para de viver uma vida de retaliação, de não sei o quê, você tem um posicionamento. E o seu posicionamento traz o céu para o lugar onde você está. Você entende? E quando nós temos essa linguagem, nós falamos a linguagem celestial, nós atraímos o poder. É como se agradecermos ao Senhor tirasse das mãos do inimigo a autoridade para agir em nossas vidas. Eu vou repetir isso. Quando nós falamos a linguagem celestial, é como se, mesmo aquilo que teria tudo para vir contra nós, Satanás ele perde a legalidade, ele perde a autoridade. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre a linguagem do céu e a linguagem das trevas. Você sabia que o nome Beuzebu significa Deus das moscas? Beuzebu, um dos nomes do diabo, significa Deus das moscas. Agora acompanha comigo. Mosca fica onde mesmo, gente? Aonde que você vai sempre ver um monte de mosca? No lixo, em coisas mortas, em restos. Portanto, quando eu começo a reclamar, eu estou atraindo moscas. Por quê? Porque essa reclamação, murmuração, não é uma linguagem conhecida no céu. Você está entendendo? É por isso que quando eu começo a agradecer, eu estou gerando uma atmosfera de milagres. Mesmo quando eu não estou vendo, eu começo a viver uma esfera de milagres. Agora eu pergunto para você, o que é o nosso natural? O que a gente passa a maior parte do tempo fazendo? Agradecendo ou reclamando? Não, seja honesto, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não me venha com essas falazinhas aí só para inglês ver, não. Vai lá, firme, fala de crente. Vai lá, o que a gente passa muitas vezes a maior parte do tempo fazendo? Reclamando. A gente passa a maior parte do tempo reclamando, murmurando. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer financiamento para ter minha casa. Eu queria abrir um negócio, mas eu não posso. Nossa, fulano que nasceu com isso, mas essa não é a linguagem do céu. Essa é uma linguagem morta. A linguagem morta é aquilo que atrai as trevas para nós. Por que Deus enviou uma serpente no meio do deserto? Quando o povo estava reclamando, a serpente não era o símbolo do pecado lá no Éden. Não era o símbolo de Satanás que foi falar com Eva.
Por que Deus manda serpentes quando as pessoas estavam murmurando? Porque a murmuração atrai as trevas. E então, para que aquele povo fosse curado, a Bíblia diz que Deus ordena a Moisés que ele faça uma serpente de bronze. Ele levante essa serpente que simbolizava Jesus. E quando as pessoas eram picadas e elas olhassem para aquela serpente de bronze, elas eram curadas. Meu irmão, eu penso que o coração de Deus está pulsando por fazer milagres na minha e na sua vida. Porém, enquanto nós não aprendermos a falar a linguagem do céu, nós estamos atraindo serpentes. Nós estamos atraindo moscas. Mas nós não estamos falando aquilo que Jesus falava diante de impossibilidades. Você está entendendo? Quantos querem viver um milagre? E eu estou doidinha por orar por milagre hoje, gente. Porque o Senhor falou para mim que nessa noite, muitos milagres serão estabelecidos. E nós vamos orar por isso, já, já. Em especial, quando nós entendemos esse princípio, nós vamos começar a falar então, aquilo que Deus fala, mesmo que isso seja indigesto para nós. Eu quero dizer algo para você, isso é tão estranho, que quando nós começamos a agradecer por aquilo que já está acontecendo, pelos nossos 5 pães e 2 peixes, é esquisito demais. A gente se sente meio doido. Deus, mas eu vou agradecer por isso. Eu vou contar um testemunho que vocês vão achar engraçado. Eu vou contar. É duro que está sendo filmado. Ai, gente, é um negócio de doido esse negócio. A gente não tem privacidade nessa vida. Mas eu vou contar. Eu contei isso para o Marcos. Eu acho que eu nunca tinha contado para ele. E ontem eu contei isso para ele. Quando eu li esse livro, quando eu tinha 17 anos... Nossa, preciso olhar a hora. Quando eu tinha 17 anos, por causa de uma desilusãozinha amorosa ali de adolescência, né? Eu pesava 49 quilos e eu engordei 3 quilos, gente. Aliás, pesava 46 quilos. Magrinha, hein? Engordei 3 quilos, fui para 49 quilos. E eu fiquei desesperada. Coisa de adolescente, né, gente? Porque engordar 3 quilos e ficar desesperada é coisa de adolescente. Aí, eu fui numa farmácia e um farmacêutico doido me vendeu um remédio de tarja preta. Tomei o remédio. Em uma semana emagreci 3 quilos. Parei de tomar o remédio, engordei 10 quilos. Gente, eu quase surtei. Verdade. Eu fui para 59 quilos. Eu chorava, desesperada. Se eu tinha chorado engordando 3, imagina 10. 13, né? Virou 13. Porque foi uma loucura. E foi, mas por incrível que pareça, foi perto dessa época que foi quando eu me converti. Já tinha 18 para 19 anos, quando eu me converti. E passaram-se alguns anos, e eu podia tentar de tudo, eu não emagrecia. E quando eu li esse livro, o que mais estava me incomodando era meu peso. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a agradecer a Deus pelo meu peso. E sabe o que aconteceu? Eu emagreci. Hashtag fica a dica. Recebe, gente! É fato! Mas não recebe pelos outros, não. Recebe para você. Tá bom? Vou contar mais um. Eu quero estimular a sua fé. Eu quero estimular a sua fé. O Marcos sempre conta para vocês da nossa casa. Marcos já contou várias vezes para vocês da nossa casa. Quando nós morávamos de aluguel, nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. A gente atrasava várias vezes. O meu salário, eu tinha 30% de registro do meu salário na minha carteira profissional. O Marcos, eu não lembro se ele tinha o valor dele registrado. Ou seja, era impossível a gente fazer financiamento. A gente saía, cada vez que saía um financiamento, que saía uma casa, a gente ia lá, a casa era tão pequena que eu acho que eles cortavam até a cama para caber no quarto. Era horrível. E aí, ele todo cheio de fé, né? Ele falava, olha, saiu um lugar novo, vamos lá? Vamos. Aí a gente ia lá. Aí chegava lá, não gostei. Aí ele falou assim para mim, viu? Mas a gente não tem dinheiro para fazer outro financiamento. E eu sempre falei para ele a mesma coisa. A mesma fé que eu preciso para ter um puxadinho é uma fé que eu preciso para ter uma casa com 3 quartos, sendo uma suíte, garagem para 2 carros e sobrado. É a mesma fé. E então, a gente precisa começar a fazer o quê?
levantar um altar de ação de graças pelo 5 pães e 2 peixes. O que está te incomodando hoje? Qual é a sua necessidade hoje? E se você não tiver necessidade nenhuma, eu quero dizer para você que você tem uma necessidade. A necessidade de voltar a sonhar. Porque através dos sonhos, não vou pregar sobre isso, mas o sonho é o combustível da fé. Porque se você não tem sonho, você não precisa de fé. Você entende? Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que esse padrão, ele se repete. E a Bíblia ainda vem dizer para nós que quando nós damos graças, nós fazemos a vontade de Deus. Tem muita gente que fala, poxa, como que eu posso fazer a vontade de Deus? Eu vou te dizer que você faz a vontade de Deus quando você dá graças. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Achou aí? Como é o versículo curtinho? O que está dizendo aí? Lê prestando atenção, vai lá. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando você dá graças, você está cumprindo a vontade de Deus. Aí você fala assim, ó, eu vou falar isso para vocês porque quando eu li esse texto e eu fui confrontada por ele, e isso também fazem muitos anos, eu entendi algo. Ah, Senhor, mas é em tudo, não é por tudo. Mas como a Bíblia ela é completa, Efésios capítulo 5, versículo 20. Não vou nem abrir aqui, vou pedir para projetar lá para nós. Efésios capítulo 5, versículo 20. O que está escrito aqui, gente? Olha que coisa. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças é uma linguagem de oração que faz com que você fique no centro da vontade de Deus. E você fale a linguagem do céu. E você atraia o sobrenatural para a sua vida. Você está entendendo? Às vezes nós temos experiências na nossa vida que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de pedir uma intervenção do Senhor. Mas, querido, quando você começa a dar graças ao Senhor, quando você começa a louvar ao Senhor, infelizmente, o último versículo que eu quero ler, Salmo 22, versículo 3, que é um texto que a gente lê de uma maneira muito equivocada. Salmo 22, versículo 3, a gente canta esse texto. Eu, particularmente, já compus uma música, né, sobre esse texto. Mas eu quero também ampliar seu entendimento sobre ele. Ele diz assim, ó, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Agora, quando a gente lê esse texto, que o Senhor, ele habita no meio dos louvores, que ele é entronizado no meio dos louvores, a gente pensa que Deus é entronizado no meio da música. Mas louvor significa falar bem. E aí eu fui verificar qual que era a palavra para louvor aqui. E a palavra para louvor aqui é hilá. E ela significa, sabe o quê? Louvor, que é falar bem. E adivinha qual é a outra tradução para hilá? Ação de graças. Deus habita no meio das ações de graças. Oh, meu querido, se você e eu entendermos isso, nós vamos sair daqui nessa noite, entendendo que há em nossos lábios, no nosso coração, tudo o que nós precisamos para que os milagres de Deus sejam estabelecidos na minha e na sua vida. Eu quero dizer algo para você. Há nessa noite, neste lugar, uma atmosfera para que milagres sejam estabelecidos. Sabe, talvez milagre para você seja emagrecer. Talvez milagre para você seja você ser curado hoje.
Talvez milagre para você hoje seja Deus te dar uma casa própria. Talvez um milagre para você hoje seja Deus te dar condições de ter sua própria empresa. Talvez seja assinar um contrato. Eu não sei qual é o seu milagre, mas uma coisa eu sei: nas suas mãos existem 5 pães e 2 peixes. Na sua mão existe uma impossibilidade. Na sua mão existe algo dizendo para você que é impossível. Nas suas mãos existe algo mostrando para você que aquilo que você tem não é suficiente. Mas se você entender o padrão de Deus, se você entender a linguagem celestial, se você entender a maneira com que Jesus andou nessa terra, e Ele é o nosso padrão. E Ele foi aquele que gerou milagres. Você vai pegar os seus 5 pães e 2 peixes e você vai dar graças. Talvez você, assim como eu, está tão cansado de viver de emprego em emprego. E você acha já que você que não sabe pedir. E talvez seja mesmo. Sabe que quando eu estava nessa empresa, que eu te falei, muito angustiada, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu abro mão do meu direito de escolha. Sabe, eu já te pedi tantas coisas. Eu achei que se eu trabalhasse na área X, eu seria feliz. Se eu trabalhasse na empresa Y, eu seria feliz. Se eu ganhasse tal coisa, eu não quero mais te pedir isso. Eu quero te pedir que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Eu só te dou graças pelo lugar onde eu estou. Esse é meus 5 pães e 2 peixes. E eu te dou graças por aquilo que o Senhor já fez e os meus olhos ainda não viram. E eu quero fazer isso com você nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a olhar para os seus 5 pães e 2 peixes. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei o tamanho da multidão. Talvez o tamanho da multidão seja um contrato novo que você precisa assinar. Talvez o tamanho da multidão para você seja algo uma tristeza que você não sabe nomear. Talvez seja a salvação de um filho, de uma filha. Talvez seja o seu marido. Talvez seja a sua família reestruturada. Eu quero dizer algo para você. A primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar diante do Senhor os nossos 5 pães e 2 peixinhos. E os nossos 5 pães e 2 peixes são as nossas impossibilidades. Talvez você tenha uma dificuldade para mudar, para ter transformação na sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Para que o milagre aconteça, o ambiente tem que ser inóspito. Porque quem faz o milagre é Ele. O poder está nele. E eu quero dizer algo para você. Ele está aqui.